Esse papo de hoje é sobre senso comum e sobre o quanto isso impacta na nossa vida. Então eu quero começar com uma reflexão. Eu tenho certeza que quando acontece uma falha no avião, dificilmente alguém vai se atrever a dizer como o piloto desse avião deveria ter voado ou deveria ter agido em relação a esse caso. Agora, quando se trata de outros temas que todo mundo tem algum tipo de vivência e experiência cotidiana, as pessoas elas acabam achando que elas têm muito direito e uma grande possibilidade de sair por aí opinando a respeito desse tema. Então, temas como maternidade, alimentação, vestimenta, atividade física, carro, todo mundo se acha especialista. Por quê? Porque todo mundo tem alguma vivência relacionada a esses temas. Então as pessoas muitas vezes elas acham que elas podem colocar um chapeuzinho de especialista e sair por aí opinando o que elas bem entendem na vida dos outros. E aí para algumas pessoas essas opiniões acabam servindo. Então, eu tenho certeza que quem é mãe já passou por situações em que recebeu opiniões que não pediu e que, inclusive, talvez tenha se sentido ofendida por conta disso, por talvez subentender coisas diferentes. Então, por conta de as pessoas terem alguma experiência em relação a tudo isso, elas se sentem um pouco na possibilidade de sair por aí opinando na vida dos outros sobre o que elas deveriam ou não fazer. E aí, por conta disso, muitas vezes, ou a gente começa a criar uma capa protetora, a fim de não ficar escutando esse tipo de opinião, ou a gente acaba se tornando vulnerável e aceitando certas opiniões, certas coisas que talvez a gente nem quisesse exatamente, mas por conta de a gente não estar nem preparado para ouvir certas coisas, a gente acaba aceitando. E aonde que eu quero chegar com todo esse papo? A questão central que a gente tem aqui é que muitas vezes as pessoas elas acham que elas têm muita opinião e que a opinião delas vale muito em relação a determinados itens. E às vezes você acaba aceitando essas opiniões de uma maneira que isso impacta muito na tua vida e isso faz com que você mude o teu processo decisório. Ou ainda pior do que isso, é quando você precisa tomar uma decisão como essas e você acha que você já tem todo o conhecimento necessário, que você não precisa de alguém para te ajudar a tomar essa decisão. Então, eu estou trazendo toda essa reflexão por conta de um acontecimento que eu tive com um ex-colega de trabalho, que a gente estava conversando e eu falei que eu cortava meu cabelo em casa. E ele falou que aquilo era um absurdo, que eu deveria deixar para um profissional fazer isso, não eu ficar fazendo isso, e que esse era um grande problema das pessoas. E aí no começo eu fiquei bem chocada, para falar bem a verdade, fiquei chocada. Mas depois comecei a fazer uma reflexão e eu, como arquiteta, comecei a perceber que isso faz total sentido. Porque muitas vezes a gente acaba, ou por querer economizar, ou talvez por achar que você consegue fazer, a gente acaba fazendo aquilo que deveria ser feito por um especialista. E aí isso acontece muito em arquitetura. Eu vejo muito por aí das pessoas dizerem: ah, mas esse orçamento do arquiteto está muito caro, ele vai fazer só um desenho. Eu consigo fazer praticamente tudo, ele só teria que fazer alguns ajustes. Só que, claro, a pessoa está achando que, por conta das experiências prévias de vida que ela tem conhecimento suficiente para fazer um projeto de arquitetura, e achando que aquilo ali é só um desenho. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, e é esse o chapéu que a gente precisa tirar. Esse chapéu de achar que eu tenho conhecimento suficiente para um tema, quando, na verdade, às vezes você acaba se dando conta tarde demais de que você deveria sim ter contratado um profissional, deveria sim ter buscado mais conhecimento a fim de fazer uma determinada coisa. Então eu comecei a fazer uma reflexão e percebi que quando você vai escolher um imóvel, isso acaba acontecendo também. Porque as pessoas têm experiências comuns. Então, todo mundo mora em um lugar, todo mundo tem um pai e uma mãe que moram em outro lugar, você já se mudou várias vezes, você já teve experiências relacionadas a imóveis. E aí, por conta disso, às vezes você acha que esse conhecimento que você tem acaba sendo o suficiente para você decidir aquilo que você quer. Então, a gente tem aí uma dualidade. São dois problemas que acontecem durante esse processo de aquisição de imóvel. Então, a primeira questão é aquela pessoa que acha que tem certeza daquilo que quer e tem certeza que aquela ali é a melhor opção para ela, sem ter se aprofundado, sem ter feito uma reflexão em relação a todos os pontos. Por quê? Quando a gente tem uma percepção baseada nas nossas experiências prévias, essa percepção, ela é parcial.
Então, muito provavelmente, você vai conseguir dar atenção para alguns itens que você já passou como experiência na tua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que morou em uma casa que tinha goteira, é uma pessoa que vai estar extremamente atenta em relação às goteiras. Uma pessoa que já passou por um problema em relação à documentação de imóvel, que tinha um probleminha ali, que tinha um litígio, que tinha o inventário, tinha alguma coisa que dava uma resolução difícil para essa questão, ela vai estar atenta a essas questões. Agora, não é porque você teve experiência com algumas coisas relacionadas ao imóvel que você vai conseguir ter uma noção de tudo aquilo que engloba um bom imóvel, a compra de um bom imóvel, um imóvel adequado, um imóvel que você não vai se arrepender depois e um imóvel que se valorize depois, sem que você precise gastar um monte de dinheiro para conseguir realmente ter essa valorização. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é aquela pessoa que acaba deixando esse processo decisório muito na mão dos outros, ou por se deixar influenciar demais pela opinião alheia, por querer parecer demais, que talvez tenha status, que talvez tenha uma possibilidade, ou até mesmo por ser um pouco aberto demais às opções que te trazem. Então, nem um extremo nem outro são positivos. E veja que a causa base dessas duas coisas é você não ter todo o conhecimento necessário a fim de conseguir fazer uma escolha adequada. Então, nesse sentido, não existe um outro caminho que não seja você se munir de mais conhecimento a fim de, primeiro, conseguir entender mais sobre aquilo que você está fazendo e, em segundo lugar, se munir também de informações a fim de buscar o que é necessário e buscar as opções dentro daquilo que você quer. Então, é como a mãe de primeira viagem e a mãe de segunda viagem. A mãe de primeira viagem é aquela mãe que ela escuta as coisas que os outros falam e ela ainda fica fazendo uma reflexão. Será que eu devo levar isso em consideração? Será que isso é verdade? Será que sim? Será que não? E a mãe de segunda viagem, aquela mãe que já tá no segundo filho, terceiro filho, sei lá, ela já é uma pessoa que provavelmente ela não vai dar tanta importância para essas coisas que os outros falam, porque ela já tem um pouco dessa vivência. E se ela teve a sabedoria de buscar conhecimento relacionado a esse tema, muito provavelmente ela tenha muito mais profundidade em relação a isso. Então, a questão central aqui é você se munir de mais informação, a fim de que você consiga compreender muito mais sobre aquilo que você está fazendo e também para que, quando você encontre um profissional que possa te ajudar nesse sentido, possa te ajudar nisso que você vai fazer, você consiga fazer as perguntas certas e possa passar para ele quais são as reais prioridades que você tem em relação àquele tema específico. Então, se você está durante esse processo, a melhor coisa que você pode fazer é se munir de conhecimento e se munir das informações necessárias a fim de que você consiga realmente tomar uma decisão por conta própria em relação a isso. Para isso, é necessário saber exatamente o que você quer ou o que você está disposto a pagar por isso, para que quando você vá fazer essa aquisição, você realmente consiga ter um processo tranquilo, seguro e ter uma decisão com base em todos os critérios necessários a fim de fazer uma boa compra, que não queira fazer parte dos dados estatísticos que dizem que, segundo uma pesquisa da Folha de São Paulo, traz que 28% dos brasileiros pretendem se mudar nesse ano e mais que 60% considera se mudar nos próximos 2 anos. Então, você percebe que esse processo decisório acaba sendo algo que talvez não foi feito da maneira adequada por conta justamente de problemas decisórios e problemas também relacionados a questões financeiras. E para te ajudar nesse processo de criar mais, de entender melhor e para te ajudar durante toda essa jornada, durante todo esse processo que você tem para adquirir um imóvel adequado, um imóvel de qualidade, um imóvel que atenda às suas necessidades e que realmente esteja dentro do teu contexto e da tua possibilidade, eu criei a metodologia da jornada do imóvel certo. Então, se você quer ter mais informação e mais conhecimento a fim de entender tudo aquilo que é necessário analisar antes de comprar um imóvel, tem o link aqui na descrição desse vídeo. E se você curte conhecimentos, e se você chegou até aqui nesse vídeo, curte ele,
E fala aqui embaixo qual o senso comum que mais tira a tua paz, que mais te irrita quando vem falar para você.